prosseguindo o livro O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna, capítulo 31, o julgamento dos gentios e as 4 bestas. O tema acima descrito interpreta Daniel, capítulo 7, versículo 1 a 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite e vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como o leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra, posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e vi um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhes dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, eu continuei olhando e vi outro semelhante a um leopardo, o qual tinha 4 asas de ave, mas suas costas tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e vi o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Essas são visões proféticas do futuro. A revelação é para o tempo presente. Daniel, em sonho noturno, viu algo espantoso. Assim relata a Escritura. Quando descansava pela noite, avistava 4 animais, porém o último diferia dos demais. O profeta Daniel estava ciente de que algo tenebroso sucederia, mas seria para o tempo distante. No momento em que recebeu a mensagem, ficou horrorizado e nada entendia. O profeta se perguntava: como entenderei esta palavra? Estava Daniel esperançoso, por isso a natureza humana não atuava nos planos do Eterno. O Senhor, por vê-lo inquieto, enviou seu anjo para interpretar. Nessa visão noturna, Daniel vira 4 animais, e somente o anjo enviado de Deus poderia decifrar o enigma. Assim que chegou e disse: os 4 animais são 4 reinos que serão erguidos na terra. Eles são iguais, exceto um, o último. Esse diferirá dos outros. O servo de Deus pediu para o anjo interpretar o último reinado. Então disse: para você entender a visão, acontecerá no último dia um grande sofrimento aos santos do Altíssimo, que vencerão e possuirão um reino para sempre e eternamente. O último reinado será espiritual, bem diferente dos anteriores. Aquele
publicará santidade e doutrina. Nisso poucos afirmarão ser armação satânica pelo fato de terem pregações estilosas, obras de caridade e ações sociais. Por essa razão esmagará, se possível, até os escolhidos. O período que veio o quarto reinado foi quando o imperador Constantino lia o relatório perante magistrados. Nesse tempo, a liderança romana viu grupos existentes que, porém, resistiam. Os imperadores que antecederam aquele eram impotentes. O Constantino, vendo que precisava adquirir nome e prestígio, percebeu que deveria fazer diferente daqueles. Dali veio o quarto reinado, que o profeta avistara. Os grupos dos filhos de Israel são os cristãos que Jesus unificou com a nova aliança na sua morte. Assim que se tornou sumo sacerdote, entrou no templo e rasgou o véu, oficializando a sua obra sacerdotal. Dessa forma, o povo de Deus se ergueu e o sacerdócio levítico perdeu a postura. As tribos dos filhos de Israel seguiram pregando a escritura original por 300 anos e os pregadores nunca foram silenciados. As sentenças que os imperadores baixavam eram duras. Alguns morriam jogados para leões, outros decapitados. Já outros padeciam pela espada. Ainda assim, não negavam o sacerdócio de Cristo. Os poderosos da terra perceberam haver neles muita confiança, porque nunca deixavam a sua crença em Cristo. Constantino espantou-se quando ouviu o relatório do império. As estratégias usadas por outros imperadores não supriram efeito. Então deduziu o chefe de Roma: a única alternativa para suceder bem é só infiltrando no meio deles. Alguns dias depois, o imperador recebeu Jesus nos grupos dos filhos de Israel. Ele utilizou dessa estratégia para derrubar os irmãos subitamente. Assim não haveria tempo para suplicarem misericórdia. Certo dia, lhe veio à cabeça unificar os pergaminhos sagrados. Todos aceitaram a construção do único livro. Constantino empenhou incansavelmente e foram anos selecionando a biblioteca sagrada. Ele baniu ou acrescentou palavras para não prejudicar seus futuros projetos. Ali originou a frase inspirado ou apócrifo. Esse homem, além de espalhar o povo de Deus, manteve-se inocente perante Cristo quando disse: eles aceitaram essa pregação. O novo reinado inaugurou com os livros sagrados selecionados. Para torná-lo autêntico, foi necessário queimar os livros não inclusos na Bíblia, exceto a relíquia que até agora permanece guardada. Em 325 d.C., foi banido o sacerdócio de Judá, voltando à antiga aliança ou sacerdócio levítico. Interpretação retirada do capítulo 7 de Daniel.
O véu do templo, embora rasgado, foi novamente recuperado ao trazer o sacerdócio levítico. Mateus 27:51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Dali surgiu o nome religião e igreja, sendo que antes se chamava tribos dos filhos de Israel. A mudança radical aconteceu e os irmãos se perdiam quando pregavam. A doutrina de Constantino deveria ser levada aos irmãos para conhecê-la melhor. Na verdade, foi difícil aceitar a igreja. Afinal, todos tinham que falar adequadamente. Suas palavras deveriam ser bem aplicadas para não serem destruídas. O último reinado, a quarta visão de Daniel, começou na carta de Pérgamo. Ali o sumo sacerdote Jesus julgava com a espada que saía da sua boca. Todos deveriam obedecer aos mandamentos, o que era impossível na nova crença. O Senhor mandou-os vigiar porque estavam onde habitava Satanás. A palavra afirmada em Gálatas 1:8 diz: Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Se um anjo vir pregando outro evangelho, ou nós mesmos, considerai-nos anátemas. O Eterno disse claramente que a figueira secaria, não esquecendo que era somente simbologia das tribos dos filhos de Israel interrompidas de pregarem o evangelho do reino no quarto reinado de Daniel. No mesmo tema, o Senhor afirmou que a figueira brotaria. Essa mensagem foi programada para esse tempo, pois era mister tudo acontecer. O quarto reino que Daniel profetizou com o passar dos anos se fortaleceu na terra. A mulher se vestiu do sol e colocou os pés sobre a lua. Deus então, o dragão vermelho, envenenava os homens. Apocalipse 12:3. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Nota-se que o mundo jaz no maligno, e quem não se contaminará nessa impiedade? Por volta de 405 d.C., Constantino falece. Nas suas últimas palavras, empossa quem dominará a igreja fundada. Em latim, revelou um novo líder com nome específico para exercer poder sobre os homens. Logo depois disso, o fundador da igreja morreu. Saiba que centenas de anos se passaram. A igreja de Constantino só venceu porque era a única existente. À medida que o ano 1450 se aproximava, espalharam-se rumores de que mais religiões seriam fundadas. Muitos pregadores já pensavam abandonar o ensino romano porque queriam outro tipo de pregação. Nessa condição, a religião antiga temia outro ensino paralelo. Depois desses acontecimentos, a história seguiu. Em 1948, a figueira brotou e uma geração sobreviria à terra. Ali Cristo disse que tudo se cumpriria.
De fato, em 1948, precisamente em 14 de maio, a figueira brotou. Tudo só estava começando. Vale lembrar que o quarto reinado que Daniel avistou continuava. Aquela geração de 70 anos acabou em 2018. Ali terminou a mensagem da última carta, Laodiceia. Então, o anjo traz o evangelho eterno para ser pregado a tribo, nação, língua e povo. Naquele mesmo ano, 2018, é vindo aos gentios o juízo de Deus, e só acabará quando os grupos dos filhos de Israel serem arrebatados. Assim que Jesus buscar os seus, o julgamento dos gentios terminará, cabendo a sentença para quem aceitou ou rejeitou a besta. 7 anos depois, Jesus, o Rei Eterno, virá com os 144 mil grupos arrebatados e pisarão no Monte Sião. O Senhor aniquilará o anticristo e decretará o milênio, amarrando Satanás, e reinará com seus durante 1000 anos. Quando Jesus Cristo de Ismael for jogado no lago fervente, findará o quarto reinado escrito por Daniel.